se não me engano, o colega Vando, que é um pensador que nós temos, né, sugeriu que essa palestra fosse lá também para os colegas da casa que não tiveram oportunidade. Então, nós fizemos um convite tanto a ele quanto o Beto falou ontem, e ele vai falar hoje um aspecto muito importante, aspecto antropológico do semiárido, né? Então, é uma palestra de raiz, de profundidade, vocês vão observar que é muito importante conhecer também o lado da antropologia do semiárido. Então, o Lisomar já está aí, né? Lisomar? Ei, estamos aí. Pediu o Elcio para colocar a apresentação. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Primeiro, saudar os colegas aqui, dizer que é uma satisfação conversar um pouquinho com vocês aqui. E, na verdade, eu não vou ensinar nada. Vocês é que são meus professores, eu aprendo todo dia com vocês, de tal modo que a gente vai apenas enfocar outros aspectos, mas vocês já aprendi muito e continuo aprendendo todo dia. Então, apenas vamos colocar algumas formas de abordagem dos problemas. Outra coisa que eu queria colocar é que, na verdade, essa apresentação que a gente vai fazer não é a mesma que nós fizemos para o São José, porque existe uma distinção para cada público que a gente vai tratar, a gente procura focar naquele público, quais são as suas missões na vida, né? Muito bem. Então, como o Projeto São José é um projeto que financia projetos para a agricultura, nós demos um enfoque. Como essa palestra aqui é para os colegas da EMATESE, nós vamos dar outro enfoque. Então, o enfoque que nós queremos dar aqui é o enfoque do nosso papel, que é a transferência de tecnologia. Nós, extensionistas, precisamos ter clareza de qual é o nosso papel no Sistema Estadual da Agricultura. Mesmo que nós façamos 1001 coisas, nosso papel é a transferência de tecnologia. E o que a gente vai discutir aqui, quais são as dificuldades e os embaraços que a gente enfrenta por conta de uma cultura que os agricultores têm, que muitas vezes não se coadunam a nossa missão com os interesses deles. Quando eu falo aqui em tecnologia, eu queria que as pessoas entendessem que tecnologia não é somente grandes inversões. Às vezes, a questão de uma semente, uma curva de nível, uma compostagem, um plantio transversal ao escorrimento das águas, tudo isso é tecnologia. E, muitas vezes, isso faz uma grande diferença nos nossos agricultores. Ou seja, tudo aquilo que transforma é tecnologia. A primeira grande tecnologia que o homem teve na vida foi o fogo. Então, foi uma tecnologia que mudou a humanidade. E nada mais é do que, vamos dizer assim, tocar fogo, né? Para que uma tecnologia ocorra, é necessário que nós estejamos em sintonia com aquelas pessoas que nós vamos nos relacionar. Ou seja, para conseguir transferir esses conhecimentos inovadores. É preciso conhecer e harmonizarmos com aquele que nós vamos nos relacionar. E isso só tem uma maneira de ser feita, é convivendo com eles. É preciso entender que antes de nós nos encontrarmos com esses agricultores, eles tiveram toda uma vivência, toda uma formação que nós chamamos de cultura. E isso faz toda a diferença entre o sucesso e o insucesso da nossa missão. E eu queria chamar a atenção para o fato de que uma boa maneira de nós começarmos essa integração é observar como os agricultores fazem e da forma como eles obtêm sucesso. E muitas vezes depende de uma pequena informação que o faz mudar de patamar. A utilização de um agricultor que já adota uma nova técnica é uma persuasão verbal inigualável, que os extensionistas precisam se apropriar para que outros tomem conhecimento. O conhecimento, a experiência própria
e o estado psicológico do indivíduo são fatores responsáveis pelo desenvolvimento da autoeficácia. É necessário que os extensionistas estejam atentos a esse fator, que é muito importante para fazer com que os agricultores possam adotar uma tecnologia. Nossa estratégia de trabalho deve focar primordialmente nos agricultores que apresentam a experiência anterior bem-sucedida e ou um conhecimento prévio relacionado com a inovação. Nossa função, além de tantas outras exigidas do extensionista, é identificar aqueles agricultores que estão mais propensos à adoção e serve de agentes propagadores da nova tecnologia para vizinhos e outros produtores da região, já que a autoeficácia em relação à nova tecnologia pode ser adquirida, dentre outros fatores, por meio da observação do outro e pela persuasão verbal. Em muitos casos, a adoção de uma tecnologia requer aprendizagem, e aí, muitas vezes, é o nosso local de inserção, de criar essa ponte entre o agricultor e a extensão. Em muitos casos, a adoção de uma tecnologia requer aprendizagem, né? E essa aprendizagem é influenciada pelas habilidades cognitivas individuais, as quais determinam a inteligência. Estudos sobre a adoção de tecnologia, que procura avaliar o papel da inteligência, considera a existência de dois tipos de inteligência: a inteligência fluida e a inteligência cristalizada. A inteligência fluida é determinada pelas habilidades cognitivas relacionadas com a velocidade do processamento da informação e do raciocínio, bem como a capacidade de memorização. A inteligência cristalizada, por outro lado, é geralmente definida como o conhecimento adquirido ao longo da vida, especialmente na infância, por meio da educação familiar e experiências correlatas, que nós chamamos de cultura. Embora essas duas inteligências estejam correlacionadas, elas apresentam diferentes relações com a idade. Diversos estudos mostram que a inteligência fluida declina com o aumento da idade. Por isso que a gente muitas vezes diz assim, nós começamos a esquecer as coisas das mais recentes para as mais antigas. Ou seja, porque a inteligência fluida ela vai se perdendo ao longo da idade. Ao mesmo tempo, os níveis de inteligência cristalizada ou conhecimento permanecem estáveis ou aumentam durante a vida. A relação entre a adoção de tecnologia e a idade é mediada tanto pela inteligência fluida quanto pela inteligência cristalizada. Por um lado, o aumento da idade reduz a inteligência fluida e, portanto, a diminuição da probabilidade de adoção. Por outro lado, esse mesmo aumento da idade aumentaria a inteligência cristalizada e, portanto, a probabilidade de adoção. Assim, um aumento da idade pode levar tanto ao aumento da probabilidade de adoção, em razão do aumento da inteligência cristalizada, quanto a uma redução na probabilidade de adoção, graças à redução da inteligência fluida. Um dos indicadores dessa capacidade é o nível de escolarização e de formação profissional do agricultor. Além da educação formal, a experiência de vida e profissional variada e o compartilhamento de informações em uma ampla rede social em nível local contribui para aumentar a base de conhecimento. O nível de escolaridade elevado, a experiência com atividades não agrícolas e a troca de informações entre pecuaristas, por exemplo, são fatores relevantes para a adoção de um sistema de informação junto ao produtor. Além do aumento do conhecimento, participar de rede social com pessoas de diferentes formações e ocupações, com ponto de vista contrastante, ajuda a desenvolver pensamentos flexíveis e abertos e a romper com as rotinas mentais. Daí a importância tanto de você fazer reuniões com agricultores, agricultores terem suas reuniões, vamos dizer assim, particulares, e participar de organizações como cooperativas,
Ou seja, sempre que um agricultor se reúne com outro, algum conhecimento é repassado para ambos os lados. Uma ampla base de conhecimento associada a habilidades cognitivas específicas e variáveis comportamentais do agricultor pode potencializar a adoção de novas tecnologias no campo. Esses fatores afetam de forma direta a adoção de novas tecnologias. Cada vez mais, a viabilidade e a efetividade das tecnologias modernas, existe um processo de gestão que não está baseado no puro domínio de conhecimentos práticos e tradicionais de cultivo e criação. Então, eu queria fazer essa introdução para a gente entender que o nosso foco é um pouco diferente daquele que a gente apresentou para o São José, porque a nossa missão é uma outra. Elton, por favor, passe o próximo. E, como eu já coloquei lá, dentro da inteligência cristalizada, que se integra o processo da antropologia, no sentido de resgatar todo esse conhecimento que os agricultores tinham, para, em cima dele, nós reconstruir o seu conhecimento. Há cerca de 70 mil anos, os organismos biológicos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas elaboradas que foram denominadas de culturas. Esse acompanhamento das culturas é o que depois veio a se chamar de história, ou seja, a história acompanha o crescimento, a evolução e a modificação das culturas. E a chamada revolução cognitiva é aquele momento no qual o homem deixa de agir instintivamente, como continua hoje fazendo a maioria dos animais, e passa a se reger pela cultura. É esse o momento em que nós deixamos de ser bicho para ser gente. Ou seja, nós passamos a ter um grau acima. E isso não quer dizer que nós estejamos isentos das leis biológicas do nosso DNA. A grande diferença entre nós e os chimpanzés, por exemplo, é a capacidade de cooperar com muitas outras pessoas, haja vista as sensações, emoções e laços familiares continuarem sendo similares. Cada cultura tem suas crenças, suas normas e valores característicos, mas estes estão em transformação constante. Por meio do que os antropólogos chamam de hibridação. A cultura se transforma em resposta a mudanças em seu ambiente ou por meio da interação com culturas vizinhas, mas também passa por transições decorrentes de sua própria dinâmica interna. Nem mesmo uma cultura completamente isolada, existindo em um ambiente ecologicamente estável, pode evitar mudanças. Para Geertz, que é um antropólogo americano, o gênero humano vem ao mundo como um livro em branco, para ser impresso pela cultura local onde se nasce e dos pais que nos criam. Nessa lógica, se duas crianças gêmeas, univitelinas, nascidas em Fortaleza, foram levadas simultaneamente para Tauá e Tóquio, após imediato nascimento, 10 anos depois serão duas pessoas completamente diferentes. Uma com certeza vai gostar de carne de bode, enquanto outra provavelmente vai gostar de sushi e sashimi. Uma vai gostar de tomar banho de açude, outra vai gostar de tomar banho de ofurô. Uma vai gostar de cavalo e vaquejada, outra vai gostar de sumô e por aí vai. 90%, e isso é muito importante, 90% de todo esse processo ocorre até o 4º ano de idade. Repetindo, 90% de todo esse processo cultural ocorre até o 4º ano de idade, de forma inconsciente, absorvendo aquilo que é repassado por nossos pais, concomitantemente com a formação do nosso cérebro. Nesse período, nosso cérebro funciona como uma esponja,
absorvendo tudo o que ocorre à nossa volta, gravando um arquivo que será resgatado quando uma necessidade surgir, que a nossa sã consciência não for capaz de suprir. Ou seja, sempre que nós tivermos alguma necessidade, que não tivermos uma solução para o problema, a gente resgata todo aquele acervo cultural repassado por nossos pais, captados na infância, para tentar resolver aquele problema. Para que isso ocorra, o cérebro exige muita energia. Por isso, como sabemos, e a comunidade de saúde trabalha, reitero que nessa época nossa mente precisa de uma melhor nutrição possível, pois está se dando a formação do cérebro. Logo, existe uma correlação entre nutrição infantil, capacidade cognitiva e cultura. Quer dizer, se você é uma criança que na infância teve uma boa nutrição, você tem um cérebro com mais conexões, e isso vai captar muito mais informações e vai lhe dar uma capacidade de inteligência depois superior. É muito comum pensar que as pessoas que nasceram nas zonas rurais, mesmo morando nas cidades, gostam de criar passarinho, mesmo a gente sabendo que é proibido, mas o pessoal continua a criar. Por quê? Porque a memória afetiva é ligada à zona rural. E isso é um hábito herdado dos indígenas, que gostam, muitas vezes, outras pessoas gostam de leite mugido. Quer dizer, muitas vezes está aqui na cidade há 20, 30 anos, mas quando vai para o interior quer tomar leite mugido. Gostam de cavalo, de festa religiosa, de comida voante, de cuscuz, de rapadura. Existe até um ditado popular que diz: nós saímos do mato, mas o mato não sai de nós. Além disso, pode-se afirmar com certeza que nós temos mais dos nossos pais em nós do que nós mesmos imaginamos. Pode passar o próximo, por favor? Bom, e aí eu queria dar um enfoque, né, na questão da posse da terra, na formação cultural que hoje nós herdamos. A nossa colonização, inicialmente, se deu baseado na exploração da cana-de-açúcar no litoral e da pecuária no interior. Por volta de 1600, só existiam essas duas atividades econômicas. Ou era cana-de-açúcar ou era pecuária. A expansão do pastoreio se fazia pela multiplicação e dispersão dos currais, dependendo da posse do rebanho e do domínio das terras de criação. O gado devia ser comprado, mas as terras que eram pertencentes à coroa, ao reinado, né, eram concedidas gratuitamente em sesmarias aos que se fizessem merecedores de um favor real. Eram enormes porções de terra. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessas áreas, vejamos o caso da sesmaria Vale Jaguaribana, que começava em Aracati e ia até o Buqueirão do Cunha, onde hoje existe o eixo da barragem do Castanhão. O gado, trazido pelos portugueses da ilha do Cabo Verde, vinha, de certo modo, aclimatado para a criação extensiva, sem estabulação, em que os próprios animais procuravam as aguadas e seu alimento disperso na caatinga. Currais multiplicaram-se e se dispersaram ao longo dos rios, permanentes e temporários, formando as conhecidas ribeiras pastoris. Até bem pouco tempo, na Emates, na SDA, acho que, não sei se também era Raimundinha, que o papel dela era só exatamente guardar todos os ferros das ribeiras de pecuária existentes no estado. Ela fez um livro. Essa grande dimensão de terra funcionava como um microestado, quer dizer, onde o sesmeiro orientava desde as opções religiosas até as atividades econômicas. O criador e seus vaqueiros se relacionavam como a um amo. O dono e senhor tinha autoridade indiscutida sobre os bens e, às vezes, pretendia tê-la sobre as vidas e, frequentemente, sobre as mulheres que lhe apetecesse. Daí vem um pouco da violência contra as mulheres que ainda existe hoje.
Para garantir a proteção da vida e da propriedade, os sesmeiros criavam seus pequenos exércitos, que deram origem aos hoje conhecidos matadores de aluguel. Né? Esses seguranças davam proteção na disputa pelo domínio das terras tribais de caçada dos índios, para destiná-las ao pastoreio. E essa luta contra o índio, para impedir de substituir a caça, que estava se tornando rara e arredia nos campos povoados pela nova e enorme caça, que era o gado. Ou seja, os indígenas deixaram de fazer as caças nativas e começaram a matar o gado. E isso gerou um conflito inconciliável. Né? Os conflitos eram inevitáveis, de modo que, em algum momento, a corte real autorizou a matança generalizada dos indígenas. Desde essa época até o século XX, dizia-se que não existia o índio do Ceará. Por quê? Porque quando veio a ordem, era para exterminar todos. O nome Riacho do Sangue, lá em Jaguaretama, é uma referência a esses massacres. Como se pode perceber, eram grupos que lutavam uns com os outros, mas também mantinham alguns contatos amigáveis. Mesmo com toda a subserviência, e um convívio intenso entre as partes, que era apreciado pelas qualidades dos serviçais, isso não era suficiente para aproximar essas duas categorias, né, de dono da propriedade e trabalhador, prevalecendo sempre um distanciamento hierárquico e permitindo arbitrariedades, que, embora estivesse muito longe de assemelhar-se àquela brutalidade que eram existentes na criação, na área, vamos dizer assim, na cultura crioula da açucareira, que era exatamente o tratamento que era dado aos escravos de origem africana. Um aspecto interessante é que, para cuidar do gado, surgiu a necessidade de encontrar-se alguém que tivesse um profundo conhecimento da caatinga, que não fugisse, como era natural aos escravos, e tivesse habilidade em montar animais e fosse capaz de passar longos dias fora de casa. E aí, é aí que entra em cena uma particular criatura, que de algum modo sofria o preconceito. Era o filho do europeu com as índias. Era alguém que não era bem aceito nas comunidades indígenas pelo fato de não ter passado pelos chamados ritos de passagem, que existe na cultura indígena. Na cultura indígena, a criança masculina passa por um rito para passar de jovem para adulto, que é conduzido pelo pai. Como o pai desses meninos não eram indígenas, essas crianças não eram submetidas a esses ritos e, portanto, não é considerada pelos demais indígenas como nativos. Essas pessoas permaneciam quase sempre ao lado da mãe e prestavam o serviço de carregar água e lenha para a família, que é, na cultura indígena, uma atribuição da mulher. Daí, essa figura que, apesar de todo esse conhecimento que ele tinha da região, não foi aproveitado para ser esse vaqueiro, porque ela tinha essas habilidades que a atividade requeria. O pagamento do vaqueiro, inicialmente, se dava retirando do rebanho, periodicamente, um animal. Para cada 3 marcadas para o dono, o vaqueiro tinha direito a uma. Assim, o vaqueiro ia juntando as peças do seu próprio rebanho, que levaria para as zonas mais ermas, ainda não conhecidas nem alcançadas pelas sesmarias. Ser vaqueiro era, portanto, uma atividade de muito interesse naquela época, porque possibilitava uma ascensão social, enquanto que a agricultura de subsistência era uma atividade marginal. E aí, você vê que a atividade da agricultura, até hoje, continua sendo uma atividade, vamos dizer assim, não prioritária pelos grupos de menor renda. Né? Agora, tinha um problema, era que não existia lugar de vaqueiro para todo mundo. Então, alguém sobrava. E essas alguém, para não morrer de fome, ia recorrer a uma agricultura de subsistência.
As populações sertanejas, elas desenvolveram-se muito isoladas, né? Dispersas em pequenos núcleos através do semiárido, e conservaram muitos traços que a gente chama de arcaicos, e uma economia pré-capitalista. A eles acrescentaram diversas peculiaridades adaptativas ao meio e à função produtiva que exerce, ou decorrente dos tipos de sociedade que desenvolveram. Contrastam flagrantemente em sua postura e em sua mentalidade fatalista e conservadora com as populações litorâneas, que gozam do intenso convívio social e mantêm uma comunicação com o mundo. Porque naquela época, como não existiam estradas, a mobilização, a mobilidade se dava pelas praias. E essas populações que viviam ao longo das praias sempre tinham alguém com quem se relacionar. Todavia, em muitas ocasiões, esse distanciamento cultural revelou-se mais profundo que as diferenças habituais entre citadinos e os camponeses de toda a sociedade, fazendo explodir as incompreensões recíprocas e em conflitos sangrentos, que era o caso que dava muitas vezes entre os interesses, as brigas por terra, né? Entre famílias ficavam brigando com outras famílias por poder e por terra. Na verdade, a sociedade sertaneja do interior distanciou-se não só espacialmente, mas também socialmente e culturalmente da gente litorânea, estabelecendo-se uma defasagem que se opõe como se fossem povos distintos. O sertanejo arcaico caracteriza-se por sua religiosidade singela, tendente ao messianismo fanático, por seu carrancismo de hábitos, por seu laconismo e rusticidade, por sua predisposição ao sacrifício e à violência. E ainda, pelas qualidades morais características das formações pastoris do mundo inteiro, como o culto da honra pessoal, o brio e a fidelidade às suas chefaturas. Esses traços peculiares ensejaram muitas vezes o desenvolvimento de formas anômicas de conduta que envolveram enormes multidões, criando problemas sociais da maior gravidade. Suas duas formas principais de expressão foram o cangaço e o fanatismo religioso, desencadeado ambos pela condição de penúria que existia com o sertanejo, principalmente aqueles sertanejos que trabalhavam na agricultura, e conformadas pelas singularidades do seu mundo cultural e do ambiente hostil que era o semiárido. Até meados de 1930, quando se acelerou a construção de estradas no semiárido, ocupava como uma forma de revolta típica da região, o cangaço. Foi uma forma de banditismo típica do sertão pastoril, estruturando-se em bandos de jagunços vestidos como vaqueiros, bem armados, que percorrem as estradas do sertão em cavalgadas, como ondas de violência justiceira. Cada integrante do bando tinha sua própria justificativa moral para aliciar-se ao cangaço. Uma era para vingar uma ofensa à sua honra pessoal, familiar, outro para fazer justiça com as próprias mãos, em razão de agravos sofridos de um potentado local, todos fazendo do banditismo uma expressão de revolta sertaneja contra as injustiças do mundo. Resultaram, por vezes, na eclosão de um tipo particular de heroísmo selvagem que conduziu a extremo de ferocidade. Tais foram os cangaceiros célebres, que se por um lado ressaciam aos pobres de sua pobreza com os bens que distribuiu depois de cada assalto, por outro, matavam, estropiavam, violentavam em puras exibições de fúria. É de assinalar que o cangaço surgiu no enquadramento social do sertão, fruto do próprio sistema senhorial do latifúndio pastoril, que incentiva o banditismo pelo aliciamento de jagunços pelos coronéis como seus capangas, era considerado as guardas de corpo, e também como seus vingadores.
Frequentemente, os fazendeiros aliciavam grandes bandos, concentrando-os nas fazendas, quando duas parentelas de coronéis se afrontavam nas frequentes disputas de terras. Esses capangas, estimados pela lealdade que desenvolveu para com seus amos, pela coragem pessoal e até pela ferocidade que os tornava capazes de executar qualquer mandado, destacavam-se da massa sertaneja, recebendo um tratamento privilegiado dos seus senhores. Acresce-se que cada bando de cangaceiros tinha seus coronéis coiteiros, que os escondiam e protegiam em suas terras, em troca da segurança contra o próprio bando, mas também para servirem dele contra os inimigos. Nessas condições, são condicionamentos sociais do próprio sistema que alentaram e incentivaram a violência cangaceira. Outra expressão característica do mundo sociocultural sertanejo é o fanatismo religioso, que tem muitas raízes comuns com o cangaço. Ambos são expressões da penúria e do atraso, que é incapaz de manifestar-se em formas mais altas de consciência e de luta. Conduziram massas desesperadas ao descaminho da violência e do misticismo militante. O fanatismo baseia-se em crenças messiânicas vividas no sertão inteiro, que espera ver surgir um dia o salvador da pobreza. Viria com seu séquito real para subverter a ordem no mundo, reintegrando os humildes na sua dignidade ofendida e os pobres no seu direito espoliado. Ou seja, tinha até a expressão que dizia: o sertão vai virar mar e o mar virar sertão. Quer dizer, trata-se da ressonância no sertão brasileiro do messianismo português, que era referente ao rei Dom Sebastião. Então, só para fechar isso aqui, eu queria colocar que tudo essa cultura que nós herdamos, ela também não é definitiva, ela é uma cultura em trânsito, que ela pode ser alterada e modificada dependendo da forma como nós fazemos as nossas abordagens. Pode passar o próximo. Bom, e o que foi que isso gerou e ressoa hoje no presente? Criou-se aquilo que o Paulo Freire chama de cultura do silêncio. Ou seja, a maioria dos agricultores não expressam em sua totalidade todos os seus sentimentos. E nós, como extensionistas, precisamos estar atentos para perceber quando isso ocorre, para exatamente tentar abrir espaços para que ele possa se manifestar. Para Paulo Freire, a palavra não é um ato verdadeiro se isso não está, ao mesmo tempo, associado ao direito de autoexpressão e expressão do mundo, de criar e recriar, de decidir e escolher, e, finalmente, participar do processo histórico da sociedade. Na cultura do silêncio, as massas são mudas, isto é, elas são proibidas de criativamente tomar parte na transformação da sociedade e, portanto, são proibidas de ser. Sob essa ótica, as palavras que são ditas nem sempre expressam a verdade. São frutos de um contexto dito muitas vezes para atender determinadas situações e oportunidades. Esse comportamento acaba por se incorporar à cultura local que se reproduz abiogeneticamente, ou seja, passando de uma geração para outra por hábitos e costumes. Então, por isso que quando nós estivermos participando de uma reunião com agricultores, a gente tem que ter muita clareza de que a cultura do silêncio é um fator cultural muito forte entre eles e que serve de proteção, que eles usam como uma proteção para eles mesmos. Quanto à resistência associativa e cooperativismo, é que quando nós consideramos que o sesmeiro tinha uma autoridade que era indiscutida sobre os bens e sobre as vidas da sua sesmaria, apenas cabia aos homens do seu entorno uma posição meramente expectante do processo histórico e causa ainda hoje uma certa acomodação forçada. Esse mutismo condiciona as pessoas a um alheamento da vida pública. A não se sentir influente nas decisões, ele prefere se retirar ou se calar.
E o que é que acontece com as lideranças que vão surgindo? O estilo de liderança afeta as reações dos indivíduos. Geralmente, a cultura autoritária, incorporada ainda na nossa infância, inconscientemente, é um recurso que as lideranças recorrem quando tem de lidar com algum conflito entre seus pares, porque é a única forma de conhecimento que eles dispõem. Se eles não tiverem outro modelo, o modelo ainda é o que eles aprenderam na infância, é o modelo que ele reproduz para com os seus pares. Por outro lado, é aquela lembrança remota que os demais têm, que os afasta muitas vezes, afasta os membros das organizações sociais, seja a cooperativa, seja ela a associação de agricultores. O próximo. Elvis, passa o próximo, por favor. Bom, o outro aspecto que eu queria colocar é a questão da reciprocidade. E aí eu vou me ater somente a essa questão da assimétrica, reciprocidade assimétrica, né? Porque, apesar das enormes distâncias entre os núcleos humanos desses currais que eram dispersos no sertão, algumas formas de sociabilidade foram se desenvolvendo entre os moradores do currais, inicialmente da mesma ribeira. A necessidade de recuperar e apartar o gado alçado nos campos ensejava a forma de cooperação, como as vaquejadas, que se tornaram prédios de habilidade entre os vaqueiros, acabando, às vezes, por transformar-se em festas regionais. Isso é uma coisa muito viva. O nosso colega Eudim, lá do Brejo Santo, é doido por vaquejada. De onde foi que ele tirou isso? Veio lá trazido dessa herança cultural. O culto dos santos padroeiros, né, das festas de padroeiro, as festividades do calendário religioso, centralizado nas capelas, com os respectivos cemitérios dispersos pelo sertão, cada qual com seu círculo de devotos, representado por todos os moradores das terras circundantes, proporcionava ocasiões regulares de convívio entre as famílias dos vaqueiros, de que resultavam festas, bailes, até casamentos. Afora essa convivência vicinal, e que circunscrevia os vaqueiros da mesma área, o que prevalecia era o isolamento dos núcleos sertanejos, cada qual estruturado autarquicamente e voltado sobre si mesmo, na imensidão dos sertões. Por conta desse isolamento, a reciprocidade era muito presente. Ia desde a troca dos serviços de dia de serviço até a partilha de alimentos. Naquela época, não tinha geladeira, não tinha como conservar alimentos. A maior parte dos alimentos frescos ou eram consumidos no mesmo dia ou eram repartidos. Então, a reciprocidade é um tipo de relação social e, ao mesmo tempo, complexa. Simples porque é automático. Complexo porque opera com um terceiro invisível, que é a aliança, uma dimensão mais simbólica do que material. Quanto mais carentes e mais isoladas são as pessoas, mais fortes são essas alianças. Haja vista, em grande necessidade, não ter a quem recorrer. Esse é um hábito pré-capitalista. E aí, dessa época, que se ocorre aquelas coisas de você dar um quarto de criação para alguém, você dar uma melancia boa, dar um girimum e receber em troca. Ou seja, a assimétrica, ela não busca ressarcir alguma perda, algum dano por você dar a alguém, mas simplesmente fortalecer essas alianças. Ou seja, de modo que eu posso dar uma coisa mais valiosa e outra menos valiosa. Mas o sentimento que a pessoa tem em doar esse bem lhe dá uma satisfação pessoal. Ou seja, quando a gente vai lá em Xenófono de Colossão, era um filósofo pré-socrático que viveu em 570 antes de Cristo. E a gente encontra lá nele, ele diz assim: tendo mandado uma coxa de cabrito, recebeste gordo pernil de boi cevado, quinhão que honra um homem, cuja glória atingirá toda a Hélada, e não passará enquanto viver a raça do Aedes Helenos, ou seja, isso é na Grécia. Quer dizer,
Se hoje nós vamos no interior e observamos que alguns agricultores mantêm essa relação, de algum canto nós trouxemos essa sabedoria, né? Que vem lá da Grécia, há 500 anos antes de Cristo. Como se pode observar, a troca não busca a equivalência, é, portanto, dissimétrica, porque o objetivo não é repor uma possível perda. Sua função primordial é alimentar a união, é fortalecer os laços de amizade, é se resguardar de possíveis necessidades. O princípio da reciprocidade é um assoalho da estabilidade fraternal entre os moradores de uma comunidade, mas talvez a grande descoberta é que existem várias estruturas objetivas que são fundamentais para a comunhão e para a partilha, que é a bem-querença. As relações bilaterais assimétricas, que podemos chamar de a forma mais simples e generalizada de reciprocidade, começa a partir de um lado e é dado ao outro, que também ocorre no dar e receber no sentido reverso, ou seja, no sentido não equivalente. É o caso de dar uma melancia e receber um girimum, doar 1 litro de mel, e muitas vezes a cara, quando mata um peba, manda uma banda para ele, dá um cacho de banana. Quer dizer, são essas reciprocidades que se dão e não tem um momento previsível. Sempre ocorre que a pessoa que vai fazer essa doação se sente compelido ou a necessidade interior desperta nele essa vontade de privilegiar um vizinho. Elzo, o próximo, por favor. Ó, isso aqui é exatamente, eu botei aqui o que o Xenófilo colocou. Tendo mandado uma coxa de cabrito, recebesse um gol do pernil de boi. Ou seja, uma coxa de cabrito é muito menor em termos de valor do que um gol do pernil de boi. Mas o que está prevalecendo não é o valor do bem doado, mas a aliança, a cooperação, a satisfação de alguém dar. Pode passar o próximo. E quais são os impactos que nós percebemos hoje? Primeiro, é uma dissonância cognitiva. Esse é um termo que a neurociência está começando a usar para aqueles desconfortos emocionais que nós sentimos entre aquilo que nós executamos e aquilo que a nossa memória afetiva e infantil nos orienta. Ou seja, tensões, conflitos e dilemas irremediáveis é o tempero de todas as culturas. Todas as culturas têm esses conflitos. Um ser humano pertencente a qualquer cultura específica tem crenças que são contraditórias. E é por isso, ele é por isso dilacerado, porque os valores são incompatíveis. A dissonância cognitiva pode ser considerada uma falha da psique humana. Por outro lado, se as pessoas não fossem capazes de ter crenças e valores contraditórios, provavelmente seria impossível construir e manter qualquer cultura humana. Por quê? Porque essa dissonância faz com que a gente repense o modo de nós sermos. E aqui é que muitas vezes o Zé Roberto às vezes coloca que a mudança só ocorre quando existe um conflito entre eu que estou usando uma enxada com a tecnologia nova que é do cultivador. Enquanto não houver essa dissonância cognitiva com a tradição que eu herdei de meus pais, de trabalhar com a enxada, e a minha cultura atual que vê que trabalhar com cultivador é muito mais rentável, eu não mudo. Então, quando se instala essa dissonância cognitiva, eu desperto e eu mudo. Ou seja, a mudança ocorre de dentro de nós para fora e não de nós, e não de fora para dentro. Por isso é que a atuação do extensionista, ele tem que ter consciência de que ele não vai mudar as pessoas. O papel dele é gerar essa dissonância cognitiva
para que ele, se sentindo desconfortável, faça a mudança de acordo com o que é necessário, né? Uma dissonância que é muito comum hoje, que é a questão ambiental. Por exemplo, o fato de a gente jogar lixo na rua, todos nós sabemos que não é correto, apesar de ser feito algumas coisas, algumas vezes. E isso, quando eu jogo o lixo na rua, me causa um desconforto emocional. Diz que até pessoas, por exemplo, uma pessoa tem uma consciência ambiental quando ela, por exemplo, vai numa estrada e joga um copinho de plástico no meio do asfalto. E aquilo ali fica perturbando. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Aí ele dá a volta no carro e vai buscar o copinho. Então, diz que você atingiu a consciência ambiental quando você chega a esse nível de dissonância cognitiva que é capaz de retornar 10 ou 20 ou 30 quilômetros para apanhar um copinho que você jogou na estrada. A dissonância cognitiva, por outro lado, é a causa de nos sentirmos alienados, deprimidos e pressionados, fruto do nosso subconsciente que ainda habitamos. No caso das políticas públicas, das tecnologias, que algumas pessoas participantes de algum projeto de produção sentem-se incomodados com a natureza da nossa informação, com a natureza da nossa tecnologia que nós queremos introduzir, porque ela está em desacordo com a nossa memória cultural. E aí, o que é? Se você não fizer o ajustamento da nossa tecnologia com a consciência cultural desse agricultor, ele acaba por abandonar os projetos ou de participar das nossas reuniões, e muitas vezes eles não sabem nem explicar por que estão fazendo isso, mas eles fazem. Por quê? Porque eles sentem um desconforto, alguma coisa que incomoda tanto que ele prefere se afastar. Uma outra coisa que nós mantemos muito viva na nossa cultura é a cultura pré-capitalista. Eu estava ontem aqui imaginando, existe coisa mais pré-capitalista do que criar galinha caipira? Por quê? Porque uma galinha, vamos dizer assim, capitalista, com 40 dias você tem uma galinha capitalista. Você produz. Mas eu vou criar galinha caipira que eu levo 6 meses. Então, sob a lógica do capital, criar galinha caipira não tem sentido, porque no capital eu produzo com 40 dias. Por que é que eu vou demorar 6 meses? Então, uma coisa da nossa cabeça é aquela nossa tradição cultural de criar galinha caipira, de achar que ela é mais gostosa, etc, etc. E a outra é o conflito que se instala com a cultura capitalista, que de produzir um frango em 40 dias. Por quê? Porque eu vou ganhar mais dinheiro se eu produzir vários frangos ou várias galinhas em 6 meses. Né? E aí, no caso da nossa política, projetos, inovações de feição capitalista, de algum modo se opõem a esses valores arraigados da economia capitalista que tem dentro de nós e gera contradição e desconforto emocional. As políticas públicas e as tecnologias trazem embutido valores como acumulação e competição, que vocês viram lá anteriormente na reciprocidade, o que eles buscavam não era acumular bens, mas criar alianças e proteções e cooperação. Na economia capitalista, não. Ele cria um valor de acumulação e de competição. E esses dois valores começam a colidir no nosso pensamento. Os projetos capitalistas, que hoje os projetos e as tecnologias de natureza capitalista, na maioria das vezes, não conseguem fraturar esses mecanismos de resistência. Por mais que nos esforcemos para ouvir as comunidades, os projetos e as tecnologias acabam por conter aspectos que estão em desacordo com as suas consciências históricas. Existe um medo inconsciente de que as experiências negativas e frustrantes se repitam.
Então, no nosso papel de extensionista, nós temos que criar, associar a inovação, a tecnologia, com aquele hábito cultural deles. Eu sinto muito como exemplo assim, nós tínhamos a tomada de 2 pinos, de repente chegaram agora uns plugs de 3. Para eu não perder a tomada de 2 pinos, o que é que eu faço? Eu faço um adaptador que junta o plug de 3 pinos com a tomada de 2 pinos, ou seja, nós precisamos criar um adaptador para fazer com que essa tecnologia que eu quero introduzir se adeque àquela cultura que o nosso agricultor tem. Pode passar o próximo. Pronto. E aqui, quais são os mecanismos de hibridação cultural? Ou seja, como é que eu devo fazer para romper essa crosta cultural? Ou seja, esse arcabouço de proteção da cultura anterior. Primeiro, fazer uma educação contextualizada. E aqui, quando eu falo em educação contextualizada, é trabalhar o local fazendo a conexão com o universal. Ou seja, não posso fazer uma educação contextualizada voltada para dentro, mas voltada para fora. Né? Ou seja, uma educação que procure fazer a conexão do local com o universal, do lúdico com o produtivo, do imaterial com o material. Uma criança, e esse é um grande problema aqui, uma criança alfabetizada nas escolas rurais do semiárido chega ao fim da sua formação elemental com conhecimento de aproximadamente 3.000 palavras. Enquanto que uma criança alfabetizada nos grandes centros urbanos do Nordeste conclui sua alfabetização dominando aproximadamente 5.000 vocábulos. Ou seja, como é que eu digo? O grande desnível começa aí. Porque se uma criança do semiárido termina a alfabetização aprendendo 3.000 palavras, e a da cidade começa com 5, elas já começam diferentes. Ou seja, pode-se depender que existe, que a desigualdade começa na educação infantil. Ou seja, a criança educada no meio rural já começa desigual em termos de escolarização da criança urbana. Dito isso, precisamos melhorar a qualidade da educação do campo e no campo, para facilitar o processo de comunicação entre os agentes públicos, entre os extensionistas, inclusive para que eles possam compreender com clareza as mensagens emanadas da ciência técnica. Esse é um gargalo que dificulta a comunicação. Muitas vezes, os agricultores nos ouvem, mas não compreendem a mensagem que nós estamos levando, exatamente porque existe uma defasagem na educação formal lá no interior. Um outro lado que a gente pode fazer é fazer uma até emancipadora. Ou seja, nós temos, e isso é dito e batido várias vezes, nós temos que continuar com a consciência de que nós não somos, os extensionistas não são donos da verdade. Nós temos algumas verdades, são importantes, mas verdade para discutir com eles a construção de uma verdade adequada à realidade de cada um. Ou seja, os extensionistas precisam aprofundar as relações com os agricultores, de modo que estes adquiram confiança no técnico e possam se abrir para a adoção das tecnologias recomendadas. A alta rotatividade dos técnicos nas comunidades é um dos maiores entraves. Nenhuma relação de confiança é construída com menos de 6 meses de convivência, sendo o ideal de, no mínimo, 1 ano. Enquanto o técnico é recebido com formalidades, podemos dizer que não existe relação de confiança. Se não existe confiança,
não é desconstruído a cultura do silêncio. Eu faço de conta que ouço, mas não adoto. Eu não expressei o meu interesse. Eu não manifestei a minha vontade. Logo, eu não vou adotar o que você está me orientando. E isso só se dá se nós vivermos cada vez mais mantendo relações com o agricultor. Eu sempre digo, brinco, né, assim dizendo, que quando a gente chega numa comunidade que o cachorro late, é sinal de que nós não estamos indo muito à comunidade. Quando nós chegamos na comunidade e o cachorro se aproxima balançando o rabo, é sinal que ele já nos atende. Ou outra forma, quando o agricultor nos dá o cafezinho no alpendre, na varanda, é uma coisa. Quando o agricultor nos leva para a cozinha ou para a sala de jantar, é outra relação. Então, essas relações só se constroem vivendo constantemente com os agricultores. Porque é natural de qualquer um de nós não se abrir para um desconhecido no primeiro contato. Então, é preciso que eu crie uma relação de confiança. Pode passar o próximo. Pronto. E esse último aqui é projeto, ou seja, que eu já falei de algum modo. As tecnologias têm que criar esse mecanismo de integração, de interação. Ou seja, como eu citei o caso da tomada. Se tem uma tomada de 2 pinos e um plug de 3, eu tenho que colocar um adaptador. Se eu tenho uma cultura que é pré-capitalista e eu estou levando um projeto que é mais capitalista, eu tenho que fazer uma adequação para que ele se encaixe. Porque se ele não se encaixar, nunca vai ser possível adotar. Ou seja, a mesma coisa, se eu não coloco o adaptador, eu não posso ligar o meu equipamento elétrico. Se eu não coloco esse adaptador, eu não posso fazer a conexão dessas duas tecnologias. Por último, por favor. O passo próximo. Bom, e por último eu queria dizer para você o seguinte, é esse o caldo cultural que nós vivemos, que a extensão vive no dia a dia e que é preciso a gente ter consciência dessas diferenças para poder prestar um bom serviço de assistência técnica. E de algum modo, essa resistência do agricultor em nos receber e adotar aquilo que a gente quer levá-lo, é uma forma deles também se tornarem resilientes a todas as dificuldades que nós vivemos no semiárido, seja ela de origem climática, seja ela de recursos hídricos, seja ela de estruturação das famílias, aqueles aspectos de religiosidade, a questão da culinária que eles adotam, os seus paladares. Então, é esse caldo cultural aqui no qual o extensionista tem que conviver. E, para conviver, a gente não pode se frustrar quando, muitas vezes, nós levamos uma mensagem e ela não é de imediato ou de prontamente adotada pelo agricultor. Bom, basicamente, eu queria colocar isso aí, me colocar à disposição para tirar alguma dúvida ou ouvir as opiniões de vocês. Eu quero muito mais ouvir o que vocês acham sobre isso do que propriamente responder. Porque, como eu já coloquei, vocês têm, às vezes, muito mais experiências pelo fato de estarem vivendo no dia a dia, no meio rural, com os agricultores, do que propriamente eu. Eu passei lá 10 anos, mas faz o quê? Quase 30 anos que eu não estou mais trabalhando com os agricultores. O fato de vocês estarem no dia a dia com eles são muito mais conhecedores dessa realidade do que eu. E de criar mecanismos mais adequados a nosso papel, que é levar a tecnologia. Obrigado a todos. Pronto, o primeiro a falar é o Mauro, né? Se inscreveu. Só um instantinho. Só um instantinho. O primeiro a falar é o Mauro. Mauro, liga o microfone, por favor.
Bom, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Eu tenho várias observações aqui a fazer, Desamar. Primeiro, eu queria parabenizar aí a região Centro-Sul, que tem 13 participantes na palestra de 50. O pessoal está mobilizado mesmo para participar das palestras. Segundo, eu gostaria de citar aqui, Lisomar, um livro que eu li agora durante a pandemia, que fazia muito tempo que eu tinha vontade de ler, e é um hábito que eu vou voltar. Eu sempre li jornal de papel, hoje a gente já lê na telinha, mas eu tenho o hábito de ler, porque naquela época, o meu avô aqui no Baú era assinante do jornal O Povo, e o slogan do jornal naquela época é habitue seu filho a ler o jornal todo dia. E eu me habituei a ler. Tinha deixado esse livro, por exemplo, mas nessa pandemia eu li um livro muito interessante que eu acredito que serviu dessa sua pesquisa, e de antemão eu quero parabenizar pela sua genialidade, da sua didática, né? E a gente tem que avaliar realmente muita coisa. O livro que eu li chama-se No Rastro do Boi, do Dr. Ézio de Souza, que conta do século XIX toda essa saga que era o deslocamento, por exemplo, de animais que vinham da zona da mata no Recife para o sertão de Acaraú. Isso a pé, pela região de Aracati. Eu acredito que você tenha lido esse livro, que é um livro muito interessante e eu aconselho, porque conta realmente a história. Eu, por exemplo, eu me considero, Nizomar, um privilegiado. Nas minhas palestras eu sempre digo, porque eu tive o privilégio de nascer numa fazenda, vendo as belezas que tem o campo, ir para uma capital, estudar, trabalhar. Durante 18 anos eu passei aí junto com vocês, por isso que eu tenho toda essa amizade e liberdade com vocês, porque convivemos durante 18 anos. E Deus me dá o privilégio de eu retornar à minha localidade. Hoje eu estou aqui no Baú, onde eu nasci, agora no dia 19 de setembro, completa 75 anos. Eu acho que essa minha jovialidade deve-se a tudo isso, né? Leite mugido, né? Hein? Leite mugido. Leite mugido, não é queijo com rapadura, meu amigo, angu e farinha. Então, eu recomendo esse livro, não sei se alguém já leu, No Rastro do Boi, do Dr. Ézio de Souza, que foi nosso ex-secretário de Agricultura. É um livro de uma leitura muito fácil, muito boa, e eu pretendo ler de novo. Outra coisa, quando você fala em associar tecnologia com a cultura do nosso produtor, isso tem que ser feito da melhor maneira possível. Eu lamento hoje esse sistema, nunca fui contra o agente rural. Eu sou contra a maneira como funciona a bolsa do agente rural. Por quê? Porque hoje, na pressa de 36 meses, não tem mais aquele pré-serviço, não tem mais uma orientação. Aqui muitos, quando tem um gerente que é dedicado, pega, chama uma semana, vai, mas outros não. Tem deles que simplesmente jogam, não é uma regra geral, mas acontece, as baratas e deixa o cara se virar. Então, aquelas abordagens, aquelas tecnologias, as práticas que os doutor Zé Gobinha, Zé Roberto nos ensinava, não tem mais, entendeu? Eu recentemente falei com o doutor Itamar, com o doutor Amorim, que a gente, como gerente, nós temos uma obrigação muito grande também de fazer esse elo de ligação com os nossos cientistas. Você é um deles. Eu não fiz mestrado, não fiz PhD, mas o meu mestrado é do dia a dia, da vivência do campo. Então, nós, inclusive, recebemos muito aí o apoio do doutor Itamar, do doutor Amorim, para a gente fazer uma revolução nesse sentido. Nós vamos viver um novo tempo depois dessa pandemia. É um novo tempo que nós vamos viver. E a ATE não pode ficar à margem desse novo tempo. Então, nós temos, infelizmente, nós não temos condições de nos reunir. A nossa discussão está sendo feita através desse sistema aqui online, muito bom, por sinal, mas não é o ideal. O ideal é a gente sentar numa mesa, quem sabe, aí numa churrascaria dessa vizinha aí, depois do expediente, trocar ideias, ver o que é que nós precisamos fazer, o que é que nós precisamos mudar, porque os tempos são outros realmente. Hoje,
tem técnicos aqui que nós não podemos mandar para uma propriedade, porque sabemos que os produtores estão num nível muito superior ao nosso técnico que é contratado hoje. É uma grande verdade que a gente tem que conviver com isso. Então, a gente tem uma série de coisas para mudar. Nós, gerentes, já criamos um grupo só de gerentes, para nós termos o nosso fórum de gerente, como nós tivemos anteriormente. Quem é gerente aqui hoje ainda, do meu tempo, que tem vários, o Menezes, o menino lá de Aracati, como é o Cícero, são muitos, e são os mesmos ainda. Nós tínhamos o nosso fórum de gerente e nós éramos ouvidos. Nós fazíamos as nossas reuniões isoladas e fazíamos as nossas ponderações, fazíamos os nossos direcionamentos junto à diretoria e muitas vezes fomos atendidos nessas nossas reivindicações. Nós criamos um grupo que se chama GERE, as duas primeiras letras de gerente e as duas primeiras letras de regional. GERE. O que quer dizer isso? Nós precisamos gerar, nós precisamos criar, nós precisamos mudar a nossa sistemática, nós precisamos nos atualizar. É como eu disse, eu não tenho PhD, mas o meu PhD é do campo, diz Omar. Você teve o privilégio de estudar, eu acompanho a sua trajetória, a sua inteligência. Parabéns por essa palestra. É pena que nós só temos 50 participantes, quando deveria ter 200 ou mais. Com certeza essa palestra vai ser repetida, porque quando começa todo mundo a falar o que foi a palestra desse tipo, tem que ser repetida para quem não assistiu. Então, gente, nós temos que fazer essa conexão, campo, e os nossos assessores regionais, para poder a gente atender prontamente a quem precisa da nossa assistência técnica, que é o homem do campo. Nós precisamos mudar, nós precisamos modernizar a nossa empresa, nós precisamos sair de 1.800 linhas que tem o nosso contrato de resultado, que eu acho isso um verdadeiro absurdo. 1.800 linhas tem o nosso contrato de resultado. Nós precisamos enxugar isso aí para chegar com força, com vontade, com coragem, com coisas práticas, com coisas objetivas ao nosso âmbito do campo. Isso é que nós precisamos. Nós tivemos umas fases, que até foi comentado ontem, do que eu sempre digo, que a agricultura tem um antes e um depois, era meio desafeto, mas nós éramos amigos cordiais. O doutor o Carlos Matos, nós éramos inimigos cordiais. Nós tivemos uma desavença muito grande, que era gerente na época, sabe? Mas nós nem por isso eu deixei de admirar pela criatividade que ele tinha. Naquela época, tudo bem que a política desgasta, a política atrapalha. Criaram 2 secretarias para atender o pequeno produtor. Eu acho que ainda tem, hoje ainda, tem ainda. É certo? Não é. Não é. O nosso produtor, as pessoas que nós atendemos são as mesmas, qualquer que seja a secretaria. Então, gente, eu estou me alongando muito, mas é porque eu precisava dizer isso. Nós precisamos mudar, nós precisamos nos ajustar. Eu sou um cara que vou completar 75 anos, mas eu digo sempre, a cabecinha aqui é de modernidade, é de coisa nova, é de inovar. Eu voltei para ser gerente e voltei por uma vontade minha, porque a gente podia ter indicado qualquer outra pessoa, mas eu voltei porque eu tenho, graças a Deus, ainda tenho saúde, Deus me deu saúde, Deus me deu a oportunidade de estar discutindo esses assuntos e, para não me alongar muito, vamos discutir isso pessoalmente, vamos ajustar a inteligência de vocês, vamos ajustar a tecnologia ao que o homem precisa. Eu vejo o doutor Amorim, que busca muito, já foi a Rio Grande do Sul, como eu fui também, a Expo Inter, aquelas máquinas que venham atender ao pequeno produtor. Um trator que hoje custa 100 mil, 200 mil, não atende ao pequeno produtor. Nós precisamos ter a máquina, como já temos várias, que sirvam de tecnologia, que sirva para o homem do campo aproveitar o seu potencial. Por quê? Porque nós não temos mais mão de obra. Nós não temos mais mão de obra. Entendeu? Então, gente, é a minha participação e obrigado por terem me escutado. Próximo é o doutor Amorim, né? Se inscreveu. Valeu. Bom dia a todos. Parabéns aí pela palestra. Na outra vez lá do São José, eu tinha assistido uma parte, mas como tinha que estar saindo, e hoje mais um castigo, tive que assistir andando no carro, e fui com minha esposa no laboratório fazer exame, e estava assistindo direto.
Eu acho que nós temos que ter isso como uns elementos de reflexão em todos os momentos de nossas vidas, seja para chegar na casa da pessoa, que é o mais simples, e ele guarda sobre ele uma segurança de dizer e de ouvir. Ele só diz o tanto que ele quer. E ele só ouve o quanto que interessa. Eu lembro que uma vez o Barroso fazendo... Era o Barroso, a Rosalina e o Valmir Severo. Lembra desse povo, né, vocês? E eles chegaram lá na nossa comunidade, e aí foram dizer que tinha que plantar um pé de feijão a cada 20 centímetros. Todo mundo ficou como se tivesse compreendido. Na hora que saiu, a conversa foi só sobre isso. Vão para a merda que vocês querem fazer da gente besta. Nós sabemos plantar de muito tempo. Ou seja, coisas simples como essa, que faz a grande diferença. O problema não é dizer plantar a cada 20 centímetros ou 5 plantas no metro linear. Era trabalhar com as pessoas o que significa do ponto de vista da distribuição das plantas no solo, né? Isso parece pouco, mas essa é o fato que as pessoas, quando eles não compreendem ou eles não querem, eles têm uma capacidade de enganar até o técnico. Por isso, ninguém se sinta mal quando for enganado no campo. Aprenda a não ser enganado. E você colocava um pouco isso, essa coisa das pessoas dizerem uma coisa que você ouve, mas não sabe bem o que é que ele quis dizer por total. E eu me lembro que quando eu visitei lá na Alemanha, eu conversava com as pessoas, era engraçado. Quando você escutava as pessoas, você percebia o que ele estava dizendo e o que ele estava sentindo para nos dizer. Aqui você tem que sempre ficar, como diz aqui entre nós, com o pé atrás, né? E talvez isso seja uma das coisas que às vezes atrasa muito as nossas relações, entre sair de um costume para um novo costume. Lembro que o Barroso fez uma reflexão lá nessa mesma reunião, que tinha um senhor no templo que não tinha banheiro, tinha cintrina, lembra disso? É o período do Nizomar. E aí o cara foi orientado a fazer o banheiro, fazer toda a proteção. Aí ele disse, doutor, eu estou muito bem. O bom mesmo não é ficar cocado naquele negócio, não. É pegar assim num pau e fazer força, para ficar bem para trás. Ou seja, são coisas que levam a gente da onde se vem, aonde estamos e para onde vai. Então, esses valores são muito importantes. E aí a gente percebe claramente que nesse mundo, às vezes, a gente também se acostuma a se acostumar com os costumes que não mudam. Daí a importância, por exemplo, quando eu digo que as pessoas não querem mudar e que a gente é que tem que se acostumar com eles, talvez venha uma reflexão. Se há evoluções, nós temos que evoluir juntos. E nessa evolução não é fazer com que as pessoas entrem em conflito, mas compreender. Quando o cara botava fogo riscando uma pedra na outra, é porque não tinha fósforo. Quando ele bota fogo hoje porque tem fósforo, é porque evoluiu. Mas se ele tiver a máquina de fazer a trituração para aproveitar toda a madeira para fazer cobertura morta, ainda é muito mais importante do que no tempo que ele fazia fogo com a pedra. Então, eu acho que entender as pessoas em cada região com sua diferença. Se eu vou para o Cariri, eu tenho que entender as pessoas com a linguagem da Paraíba e do Pernambuco. Se eu vou para a região norte, eu me apego a... Eu sempre me perguntei, e eu fazia isso para as pessoas lá na região norte. Quando eles conversavam comigo, eu fazia uma pergunta, ele dizia, Eu perguntava, você está confirmando ou está negando? Ele dizia, até hoje eu estou sem entender se ele estava negando ou se ele estava confirmando. É uma defesa deles, que eles têm, é uma leitura que você tem que saber fazer. Eu tenho que compreender qual é o negando e eu tenho que compreender qual é o afirmando. E isso é um esforço que nós temos que fazer, tanto quanto se faz na faculdade. Porque ainda hoje ali, Marco, Acaraú, aliás, Coreaú, aquele mundo ali, o é, assim, uma linguagem de todos os momentos da conversa entre as pessoas. E eu lembro daquele tempo que chegou no projeto São José 3,
o pessoal do Banco Mundial querendo que fosse feita uma tradução. Todo mundo sabe hoje o que é quilo, mas quem sabe o que é prato, o que é cuia, o que é terça, o que é medida, uma quarta, o alqueire de milho, o alqueire de feijão, o alqueire de farinha e o alqueire de terra. Essa linguagem toda é muito importante naquela região onde eles falam isso. E o cabo que está na base do saco de 60 quilos, quando chega onde é um alqueire, ele fica se perguntando quanto é um alqueire de milho, que é diferente do peso das medidas do alqueire de feijão e do alqueire de farinha. E com isso, quem está em cada região vai ter que aprender, de fato, a lidar com isso e trazer para os novos momentos. Então, eu fiquei, de certa forma, até chocado com esse conjunto de informação que você traz, que parece até que a gente não é desse tempo. Eu até botei no chat para vocês que até os meus 20 anos nunca vi na minha casa, nem nos meus vizinhos, na nossa comunidade, vender 1 quilo de carne. Podia até se vender um animal, mas porco não se vendia, caprino e ovino não se vendia. Se matava e fazia vizinhança. No domingo que eu matava, os vizinhos tinham carne. No domingo que ele matava, eu também tinha carne. Agora a gente evoluiu tanto que se o cara não tiver dinheiro, ele tem carne porra nenhuma. Então, essas coisas que até um dia desse, e aí em muitos lugares mais longínquos, tem muito isso, né? E nós temos que saber conviver e aprender, não é nem só conviver, aprender essas coisas e ajudar as pessoas a evoluírem. Porque hoje, para tudo que você faz, você tem que ter os custos, tem que calcular os custos. Naquele tempo, tudo era para comer. Agora não é mais tudo para comer. As pessoas têm que avançar, melhorar a vida econômica em si. Eu acho que é nesse novo mundo que a extensão rural também tem que aplicar. Por isso, quando um dia desse eu estava vendo a história da caderneta agroecológica, né? Mudou o nome, mas é a mesma caderneta de controle da agricultura familiar, de qualquer produtor que queira fazer os controles, que não é nada fácil. Vocês, quando mais novos na extensão, tentaram fazer isso e é muito trabalhoso. Porque as pessoas têm uma cultura de não fazer esse tipo de controle. Ele avalia que, se for controlar, vai encontrar despesa maior do que o que ele ganha e daí ele não vai ter como produzir para frente. Em vez de ter uma outra avaliação, que se eu tenho um custo maior do que o que eu produzo, então eu vou ter que avaliar aqui onde é que eu tenho que fazer as melhorias, né? E esse é o nosso papel. Então, essa cultura também mostra que é uma das coisas que nós temos que avançar. Não é só por ser a caderneta, por exemplo, da mulher agroecológica, que eu acho que é um tema interessante, mas você tem que envolver isso em todo o processo de trabalho que tem na família, na agricultura, na pecuária, porque tem coisas que ele tem custos mais baixos do que a gente. Imagine que um frango de 40 dias sai por quanto? E o de 90 dias sai por quanto também, quando você tem, às vezes, 30% de produto alimentício que você bota e 70% ele consegue pegar nos restolhos das pastagens que tem na própria roça do agricultor. Então, essas coisas que nós temos que estar muito antenado. Não é para ficar lá, mas é para levar em conta. Aliás, eu acho que nesse mundo, e aí eu queria fazer esse desafio para vocês, principalmente você que gosta muito de história, nós precisamos ter em mente a história de nosso povo, inclusive dos nossos técnicos, porque nós somos muito pobres de história. Em qualquer lugar do mundo que você chega, a primeira coisa que as pessoas passam para você é a história. E nós aqui, a primeira coisa que a gente passa é que não tem história, porque a gente conta pouco, até parece que o passado não conta muito para o momento atual. E nós somos hoje paridos da história que tivemos em todas as gerações que tivemos para trás, né? Parabéns mais uma vez. Eu acho que essa é uma das coisas que nós temos que estar permanentemente, mesmo sendo menos pessoas, Mauro, mas, como você mesmo disse, em você toca no sangue, é como se estivesse batendo com o dedo na ferida, né? Porque tem muitas coisas que a gente não tem a paciência de compreender, porque a gente nem sequer conhece essas variáveis que tem no campo
E na cidade, quem vai para as periferias tem que ter a mesma capacidade de observar. Porque tem coisas lá que imagine nas periferias e aonde tem hoje as várias organizações que são desconhecidas de todos nós para você conviver com esse povo. Um abraço. Gente, o próximo é o Marcelo, né? Bom Edivaldo dia a também queria todos. falar alguma coisa? Edivaldo? Alô? Não, pode falar, Marcelo. Bom dia a todos novamente. Mais uma vez, parabéns, Desamar. Realmente é uma palestra muito boa. Nós somos fruto dos nossos ancestrais. Mas eu queria só colocar para vocês aqui um diálogo que eu recebi na rede social de um técnico para o seu chefe, técnico agrícola. Ele disse o seguinte: chegou no produtor, estava dizendo, rapaz, eu cheguei lá às 7 da manhã. Ele estava tirando leite. Depois ele foi tirar o capim para alimentar o gado. E aí, quando ele for me atender, esse é o diálogo do técnico, quando ele for me atender, já está na hora de eu ir embora. Olha aí o nível, né? Isso está na rede social. Então, não é o produtor atender o técnico, ele tem que realmente chegar e se identificar com o que o cara está fazendo, porque o cara vai parar tudo isso para poder atender. Mas temos muitos assim. É isso. Só para você entender como nós estamos em 2020, mas tem muita coisa que o Amorim está falando, muita coisa a ser aliado e muita coisa a ser feita para poder a gente chegar, pelo menos, parecido com o patamar que nós queremos chegar. Obrigado. Próximo é o Toitamar, né? Se não tiver nenhuma resposta de Desamar, próximo é o Toitamar. Eu vou falar rápido, né? Mais uma vez, parabéns ao Nizomar, porque essa parte realmente é uma parte diferente, né? Porque discute um assunto que tem a ver com as pessoas, né? Com o homem, com a família rural e tudo. Então, é uma abordagem realmente bem diferente. E eu quero dizer o seguinte, hoje a situação é muito mais fácil que antigamente. Quem é que não lembra os tabus e crenças que existiam no meio rural, ainda existem, né? Mas que estão diminuindo ao longo do tempo, né? Com o fenômeno da urbanização, né? O urbano entrando no rural e vice-versa. Então, isso, de qualquer maneira, tem facilitado, né? As redes sociais, os meios de comunicação. O agricultor hoje tem muito mais informação do que naquela época, né? Naquela época era muito mais difícil você fazer uma abordagem, querer introduzir uma mudança tecnológica do que hoje. O Amorim deu exemplo aí do problema do feijão lá do Barroso, né, lá no Itauá, na comunidade dele. Eu lembro que mesmo agora na época eu estava na SDA, na Codap, e estava lá no projeto Lagamar, lá no Jaguariatama do Borges, lá, entendeu? E o pessoal lá tinha costume de plantar feijão, o projeto todo bonitinho, todo terraceado, muito bonito, muito bem instalado fisicamente. Mas os produtores plantando feijão de 1,5 metro de distância, então, uma cor para outra, né? Aí eu cheguei um pouco com a minha verba extensionista, eu digo, rapaz, vamos fazer o seguinte, você vai plantar aqui 1 hectare de feijão, plante 2 metros quadrados nesse espaçamento aqui que está sendo recomendado, e plante o resto do jeito que você quiser. O cara plantou, se deu muito bem, porque a produção foi muito maior, porque claramente a necessidade de planta por hectare, e outros produtores que viram aquilo começaram a fazer também. Então, não é questão de chegar em pouco querendo dar aula, é você usar os métodos que tem na extensão rural, que a gente pouco usa mais. Uma demonstração, né? Uma demonstração de método, uma demonstração de resultado, né? Uma competição de cultivares. Então, tudo isso faz falta. E você chega lá novo na comunidade, às vezes um menino novo, a rede rural, cheio de boa vontade, mas se tiver um mínimo de sensibilidade, de perspicácia
para conversar com esse público, de abordar esse público, fica complicado ele conseguir alguma mudança, né? Então, queria colocar também o seguinte, porque nós estamos hoje numa época diferente, muito diferente, né? O meio rural hoje é diferente do que do meio rural passado. Quem lembra, que eu já falar no pensamento linear e no pensamento circular, né? Na nossa época, nós fomos criados no pensamento linear. Na hora de estudar, você tinha que estudar, na hora de brincar, você tinha que brincar, na hora de dormir, era dormir. Hoje não, você chega no local, está um jovem estudando, vendo televisão, ouvindo música, fazendo tudo ao mesmo tempo. Isso é o pensamento circular. Não é mais o pensamento linear que nós fomos criados no passado. Então, hoje o mundo é esse, o mundo é moderno. Eu gostei muito da fala do Mauro, né? O velho está bem moderno, né? Fiquei muito satisfeito com as colocações dele, porque ou a gente se adapta a esse novo mundo, essas novas circunstâncias, claro, sabendo usar a metodologia de extensão rural, os métodos de extensão, sabendo abordar os agricultores, sabendo chegar na casa do agricultor. O Marcinho colocou muito bem, o cara estava preocupado que o cara tinha tempo para ele. Siga o cara na propriedade, vá conversando com ele, vá vendo o trabalho dele, valorize o trabalho dele, depois vai dando uma dica aqui, ali, tudo, você no fim, você está trabalhando, conversando com ele conjuntamente e a coisa vai acontecendo. Então, é isso que está faltando, né? Outra coisa também que, no passado, não estou querendo prender ninguém, mas no passado todo mundo morava no município que trabalha. Né? Todo mundo morava, era obrigação no tempo da ANCAR, né? Você tinha que morar no município que trabalha. Por quê? Porque ali você participava do clube de serviço, do Lion, do Rotary, da maçonaria, participava das festas populares do município. Então, você ficava sendo a pessoa daquela comunidade. Hoje, quando dá sexta-feira à tarde, o cara está arrumando as coisas e indo embora, ou para o seu município, ou para a capital, ou para outro canto. Então, isso também influi. Você não cria aquela relação, aquela integração de valorizar o município que você trabalha, que você vive. Né? Cria vínculo, né, Itamar? Não cria vínculo, né? Não cria vínculo, né? Então, isso mudou muito, né? De um tempo para cá. É difícil. O pessoal realmente está mudando no meio rural, mas nós mudamos, mas não a ponto de acompanhar essa mudança. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, porque mesmo vendo todos os fatores antropológicos que o Nilson tão bem comentou, mas o cara tem que ser um pensador, tem que ser um dialogador com a comunidade, com a família, quando chega na casa da família, para poder a pessoa se inserir realmente naquele contexto. Senão vai ficar realmente com muita dificuldade de abordar, de penetrar naquela comunidade, demonstrar uma tecnologia. Outra coisa também, para concluir, é a questão da segurança técnica. Né? Esse é um fator difícil de você conseguir penetrar numa comunidade se você não demonstra o mínimo de segurança técnica em determinado assunto. Porque o cara está acostumado a fazer aquilo a vida toda. Né? Se você não mostrar um mínimo de segurança técnica, mostrando que você fazendo daquele outro jeito, ou comparando o que ele faz com o que você está orientando, ele pode oferir melhores condições, vai ficar muito difícil o cara não ter segurança técnica, chegar na comunidade e se firmar tecnicamente. E aí, eu concordo com o Mauro, né? Nós somos altamente gratos aos agentes rurais. Eu, como diretor técnico, acho que os agentes rurais fazem uma grande contribuição para a Emater. Agora, fica complicado realmente você, no primeiro ano, como se diz, ele vai pegando tarefa, vai conhecendo as famílias, as comunidades, segundo ano está desnasnando, vai fazendo alguma coisa, mas terceiro ano já está preocupado de saber o que é que vai fazer da vida, que a bolsa está acabando. Então é complicado, né? Eu acho que eles têm dado uma grande contribuição, mas realmente não é uma saída para quem quer fazer extensão rural propriamente dita, né? A extensão propriamente dita requer pessoas efetivas que tenham toda a vivência da extensão rural naquele município e possa dar continuidade ao seu trabalho. Desculpa se eu falei muito, é isso aí. Só para lembrar, no final da palestra, o Odair tem um tempinho para mostrar umas normas que ele fez para a participação de videoconferência. Coisa bem rápida, eu queria que vocês esperassem um pouquinho para ele mostrar para vocês quando terminarem as perguntas. Pronto, o próximo é o Tarcísio, viu? Você pode ligar o microfone. Eu queria parabenizar o doutor Nizomar pela excelente palestra e dizer que o doutor Mauro falou uma coisa interessante. Deveria ter 200 participantes. Eu acho que deveria ter 300, certo? Porque realmente o nível da palestra é muito boa, excelente.
eu queria tocar só num ponto que o doutor Nizomar tocou aí, certo? É sobre o associativismo e o cooperativismo. Nós temos aqui, nós trabalhamos com a cooperativa aqui em Capistrano, e cerca de 91 associados. E a diretoria, realmente, ela tem travado uma luta muito grande para trazer os associados para dentro da cooperativa, certo? Então, há uma resistência muito grande ainda por parte dessas pessoas, né? O nosso Nordeste, nosso Ceará, ainda está muito aquém do associativismo. O pessoal não acredita, certo? Que a saída é essa, que sem o associativismo, sem o cooperativismo, não se vai a lugar nenhum, certo? Então, e essa cooperativa, ela é dirigida por jovens, certo? E eu acredito que um ponto forte é esse também, porque o jovem ele tem uma certa... ele quer ver lá na frente, ele tem inspirações, ele tem, entendeu? Aquela maneira de querer crescer, de querer ir para frente. Mas ele trava, ainda tem uma resistência muito grande nesse aspecto que o Nizomar falou aí, que é uma questão cultural, é uma questão que já vem de milhares e milhares e milhares de anos, certo? Mas eu acho que nós estamos muito aquém de atingir assim um nível favorável. É tanto que nós fomos fazer o diagnóstico dessa cooperativa, o TO, né, chamado Tempo Zero, e lá um ponto mais fraco da cooperativa mesmo foi o associativismo, foi a participação dos associados, dos cooperados. Então, isso é muito negativo, certo? Então, ele ficou no nível 1. Houve até uma brincadeira na hora lá que eu estava apresentando, um agricultor disse: vixe, nós estamos com 5 anos e agora que estamos no 1. Quer dizer, mas isso se deve muito à não participação dos associados, certo? Mas nem por isso a diretoria, ela deixou de lado isso, enfraqueceu, ela trava essa batalha, mas vai evoluindo. A cooperativa, ela conseguiu já muita coisa, ela está conseguindo participar de todas as tomadas públicas e tudo, e realmente conseguiu evoluir até hoje. Nós estamos realmente evoluindo bastante. Houve um avanço muito grande. Mas esse aspecto do associativismo, principalmente no Nordeste, né, especificamente aqui no Ceará também, né, não fica fora, é muito presente isso aí. Nós temos que evoluir muito nisso daí mesmo, realmente. O doutor Nizomar colocou muito bem essa questão cultural do associativismo. Ele não querer se associar, não querer se juntar, entendeu? É uma resistência muito grande mesmo. Mas nós estamos presentes, nós estamos evoluindo e nós vamos conseguir, se Deus quiser. Obrigado. Pessoal, só enquanto tem toda a pergunta, eu estou aqui recebendo um pedido do Zé Maria Freire sobre instalação de PIMP. Então, eu gostaria de pegar um contato de Milhã e da Cunha Pinheiro. Não sei quem pode me dizer isso aí, o nome, o telefone da pessoa para ele contatar. Milhã e da Cunha Pinheiro. O Albani ainda está aí? O Albani ele estava na palestra, Albani. Está mais não, Albani? O nome dele não está aqui na lista mais não. Tá? Já saiu daqui? Saiu. Está falando. Eu tenho um contato do SMAC. Diga aí. É Milhã, né? É, Milhã. Qual o telefone? E também, Irapuã Pinheiro, o Tavares deve ter também, não? Irapuã Pinheiro, o Lucival, que assiste lá, Itamar, quem acompanha lá. Qual o telefone dele? Só um minutinho, deixa eu pego e passo já. Tá. Sabe não, Tavares, o telefone do Sim, Itamar. O telefone do Lucival, sei, só não sei decorado, é porque ele não pôde participar, viu? Não, porque só quer dar o contato para o Zé Maria, é para instalação de PIMP, por isso que ele quer saber. Isso, um momento, por favor. O do SMAC. Diga aí. Lucival. Diga aí, pode. 996 996 43
43 0333. 0333. É 88, né? É, 88 o DDD. Tá bom. Podemos para o próximo? O próximo é Edivaldo. Edivaldo, pega o microfone. Deu certo. Ok. Ouvindo aí, né, Elvis? Estamos sim. Beleza, bom dia a todos. Obrigado, Elvis. E agradecer ao doutor Nizomar Falcão aí pela sua brilhante palestra, que isso passa para todos nós, né? E é rápido aqui a minha fala, mas em pouco tempo que a gente tem estado assim na frente da Emates, a gente tem observado exatamente o que foi colocado aqui, né? E uma das coisas que chama a atenção, doutor Nizomar, é exatamente essa questão de você compreender e tentar falar a mesma língua do agricultor. Aquele que você chega lá, você quer passar, você vai cheio de esperança, cheio de muitos projetos assim para você passar para ele, para você poder ajudar ele. E muitas vezes você chega, como alguém citou aí, você tocar no assunto, rapaz, quando eu terminar aqui eu vou te atender. Aí termina um exercício dele ali e vai para o outro, e as pessoas às vezes ficam muitas vezes falando, pô, eu saio lá da cidade, vem para cá para dar assistência a ele e tal, e ele faz isso comigo. Mas é exatamente essa cultura, né? Essa cultura que eles têm, que nós temos que muitas vezes entender. E às vezes a pessoa fala o seguinte, poxa vida, se eu estou aqui, vem passar isso para ele, com toda boa vontade, e o cara ainda não me dá atenção. Aí é onde entra, pessoal, né? A acessibilidade, a certa amizade que você tem que ter, a compreensão a essas pessoas que vivem no linguajar deles e nosso, essa labuta deles quase que 14, 15 horas por dia, né? E é essa formação que eles têm, né? A gente às vezes para quando vê alguém com formação bem elevada, além daquele agricultor, e dizer que ele não merece aquele atendimento. Merece. Acho que o que falta mais na gente é exatamente essa questão da sensibilidade, de entrar a parte humana da gente e entender que aquelas pessoas eles não tiveram acesso nenhum, coitados. Não tiveram acesso nenhum, né? O acesso deles foi aquilo ali, foi o pé de serra dele, a poeira, né? É o estrumo que ele pisa todo dia, é o barulho do chocalho do gado dele. Então, é aquilo ali que ele vive. E quando você chega lá para colocar algo diferente para eles, realmente muitos deles estranho, né? Mas o que resta em cada um de nós é não desistir. Muitas vezes você chega lá, às vezes, como se diz, muito otimista, e de repente o cara dá uma pancada em você. E aí, cabe a cada um de nós entender. Essa pancada, rapaz, ele não quer nada, não. E você sai também de lá, muitas vezes, revoltado, com o seu emocional abalado, né? Com a sua parte psicológica até mexida, e você traz aquilo com você, e finda você muitas vezes, aquele dia você diz, rapaz, o de hoje não é bom para mim. Porque você saiu de lá, uma pessoa conseguiu lhe tirar um pouco do sério, mas aí é onde entra a compreensão nossa, é entender a luta de cada um, entender o sofrimento. Na verdade, é o sofrimento. Eu costumo colocar isso. Quando você se coloca no lugar daquela pessoa e passa a sentir o sofrimento daquela pessoa, muitas vezes você releva. E é o que nós temos que fazer. Nesses dias, nesses tempos modernos, muitas coisas nós temos que relevar, porque se a gente não relevar, nós não vamos conseguir implantar o que nós queremos, o que tem a Emates a oferecer a eles, esses serviços brilhantes, esses serviços que só vai ajudar. Aí aquele camarada, como alguém colocou, não sei se foi o amigo Mauro, e não, acho que foi, não sei quem foi aí. Quando você chega lá, foi o doutor Amorim, que o camarada te serve uma água, muitas vezes nem oferece lá no alpendre dele, na calçada, que muitas vezes não deixa nem você chegar, é porque ele não está querendo que você encoste na casa dele. E já havia até pessoas dizer o seguinte, olha, vai alguém da Emates e dar assistência lá, ele vai te ajudar, pode ter certeza. E o cara diz, rapaz, não mande fulano então não, que eu fecho a porta. Às vezes a gente fica até triste quando você escuta isso. Nós sabemos as suas limitações, os seus problemas, enfim. Mas o que a gente quer mesmo, na verdade, é ir quebrando esses paradigmas, né? Essas histórias que muitas vezes existem no caminho de cada um, que a gente tem que ir eliminando,
poder você contribuir, dar a sua contribuição. Nós sabemos que não é fácil. E a vida da gente, começando o dia bem cedinho, você já começa a colocar como meta o quê? É aquilo que eu tenho que fazer. Então, aquilo ali se transforma na verdade, desafios. Como é que a gente não consegue ver a vida da gente hoje com desafio? Então, é só de desafio. E aqueles que estão preparados para enfrentar os desafios, eu acredito que a gente vai poder avançar essa caminhada. Eu acho que a gente vai poder encostar e chegar até a cozinha daquela pessoa que muitas vezes atendeu a gente lá no Alpen, lá na calçada dele. Eu acho que isso é desafio e nós temos que estar preparados para isso. Nós vamos conseguir alcançar isso, pode ter certeza. Obrigado a todos aí por atenção. Eu queria só colocar mais um pequeno detalhe. Doutor Itamar, é o telefone de Lucival. Diga. Fala, 88, viu? Tá. 9 99 70 59 98. Tá, obrigado. Okay. Então, só comentando um pouquinho sobre isso aí também. O pessoal falando dessa dificuldade de chegar na propriedade. A questão é a seguinte: a visita em extensão rural é um método planejado. Então, você para fazer uma visita, você tem que ter um planejamento. Como é que você pode ter um planejamento? Pelo que você passou na comunidade da outra vez, na propriedade do cara da outra vez, saber quais são as necessidades sentidas que ele tem, né, que ele precisa de apoio. Então, é uma coisa planejada. E uma coisa importante para chegar bem na comunidade é usar bem o plano de ação da comunidade. Se ele tivesse sido bem feito, se tivesse sido feito no escritório, aí é caixão preta. Mas se foi discutido com a comunidade, o plano de ação e tudo, quais são realmente as demandas daquela comunidade, o que eles estão precisando, aí você não, eu garanto que você não vai ter muita dificuldade de chegar na comunidade e abordar o que você quer abordar de acordo com aquele plano de ação da comunidade. O que acontece, eu vejo muito isso quando eu vou para o campo, o cara está no escritório, rapaz, vou em tal lugar. Você não vê um preparo de uma visita, como é que se prepara a visita, o que é que tem que ser feito, qual material que tem que levar. Tudo isso é extensão rural, ninguém faz mais isso. Entendeu? Não tem mais aquela palavra que a gente chamava antigamente, o velho preparo para a ação, que é uma coisa que hoje se despreza na extensão rural. Preparo para a ação é uma coisa fundamental para a ação extensionista. Mas não se faz mais, no improviso, rapaz, vou em tal lugar. Chega lá, o cara não sabe se o cara está na comunidade, se está na propriedade, né? Se o cara pode atender naquele dia. Agora, se você tiver um plano de ação da comunidade bem feito, conversar bem com aquelas famílias. Rapaz, eu queria discutir tal assunto e tal. Aí o cara, rapaz, vem aqui tal dia e tal. Aí é diferente. Então, a visita é um método planejado. É diferente de contato que não é planejado. Então, extensão rural, pessoal, é fácil e é difícil. É fácil você trabalhar dentro da metodologia que a extensão rural prevê e prescreve. E é difícil você trabalhar onde Deus dará, sem levar em consideração o que é que tem que ser feito. Doutor Itamar, é o Deri. A gente está vendo hoje essas videoconferências, mas né, o senhor foi gerente regional na Ibiapaba, o senhor se lembra bem que naquela época a gente já fazia isso, só que era uma maneira presencial. Todos os escritórios se reuniam, a gente fazia uma palestra para os colegas uns para os outros. Fazia um álbum seriado, uma coisa, dava uma palestra de comercialização, dava uma palestra sobre culturas, sobre a pequena irrigação. Isso foi feito muitas vezes na Ibiapaba já. Hoje a única coisa que eu estou vendo a diferença é que nós estamos vendo aqui na internet com tudo, mas a gente já fazia isso antigamente. É a obrigação do assessor regional fazer isso. Hoje nós não estamos vendo essas coisas acontecerem, né? Então, aí o que eu vejo, chega no escritório, estão os regionais lá no escritório, lá no regional, alguns, né? Que tem trabalhadores também. Alguns batendo papo e tudo, mas não estão estudando, não estão preparando uma capacitação para os colegas de campo, não estão preparando uma assessoria ao colega de campo, essa que é a verdade. Toda sexta-feira à tarde a gente tirava para ler ou para fazer alguma coisa que interessasse ao grupo daquele escritor. À tarde, geralmente, 2 horas a gente fazia isso. Mas parece que perdeu aquele convívio mais com os colegas e o colega tem mais conhecimento passar para os outros. Entendeu? Isso aí era que sendo feito. O que está sendo feito agora nas videoconferências. Era só isso que eu queria dar a cooperação nesse momento. Obrigado. Itamar, a gente vai mostrar, então, aquelas orientações? Olha aí que mostrar. Deixa eu falar um pouquinho aqui, Itamar, antes do Odair. Pois não, desculpa aí. Porque o Mauro aí lembrou um livro
E eu queria sugerir esse livro aqui para quem gosta de Antropologia e História Universal. Um livro chamado Sapiens, certo? Que trata de toda essa questão. Então, quem quiser se aprofundar no tema aqui, leiam esse livro, que é um livro muito interessante. Ok. Pronto, Elcio. Pronto, vou exibir aqui, tá bom? Foi um trabalho que tem havido reclamações, pessoal, de algumas pessoas, do comportamento de algumas pessoas nas videoconferências. Inclusive, houve uma reclamação do secretário de Assis, que em algumas conferências o pessoal está lá sem camisa, deitado numa rede e tudo, né? É uma postura inadequada para um ambiente de trabalho que é uma videoconferência, né? Então, o Odaí pegou e escreveu isso aí, discutiu com a gente e vou mostrar agora para vocês. Bom, gente... Vai mandar para todos os regionais. Deixa eu passar. Essa primeira parte aqui é mais sobre orientação de como utilizar o Zoom, tá certo? Questão de verificar o nome, microfone, câmera. Esse aqui é o que está nesse balãozinho primeiro aqui, tá certo? Se o seu nome não estiver correto, basta pedir a gente que a gente faz alteração, ou você mesmo pode pedir no chat. Aqui são orientações do Zoom, tá certo? Essa primeira parte. A gente vai encaminhar para vocês isso daqui logo mais, viu? Essas dicas aqui é relacionada a um pouco que o Dr. Itamar estava comentando, né? Que a gente fale um de cada vez, aguarde a pessoa que estiver falando terminar de falar. Ressaltamos que durante uma fala, se houver ruídos, a gente vai cortar o microfone, tá certo? Durante a sua fala, tentem ser concisos, sejam breves, porque assim outras pessoas podem falar. O questionamento aqui que o Dr. Itamar falou sobre as roupas, sobre o local, né? Ao participar das reuniões, procure se vestir e estar em um local apropriado. Vocês estão em home office e, portanto, devem se portar como se estivessem no escritório, respeitando assim o Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual, né? E a outra parte que era a saída do Zoom, né? Porque muitas vezes a gente encerra a reunião, mas outras vezes vocês acabam não conseguindo sair da reunião quando precisam, né? Aqui é uma dica de como sair, né? Que era clicar no botão e depois clicar nesse outro botão vermelhinho que é o Leave Meeting, certo? E aqui são mais dicas sobre o início do Zoom, né? Onde vocês podem ver esse botão aqui, Join Audio, na hora que vocês entram no Zoom. Então, aqui vocês vão confirmar nessa tela para poder usar o áudio do computador. E a partir desse momento, vocês vão conseguir ouvir e conseguir também falar quando necessário, tá certo? São somente essas dicas importantes. Aqui também como é que é o uso no celular. Tá dando para me ouvir, né? Pronto. Eu vou cortar um pouquinho, mas só são essas 4 páginas. Não, só são essas 4 páginas aqui. Se vocês acharem interessante alguma outra sugestão para a gente adicionar, a gente também coloca. Por enquanto, a gente só adicionou essas informações. Tá certo? Vou voltar aqui. Pronto. Seriam essas informações. A gente pode... Vai ser passado por e-mail, Elcio? A gente vai passar por e-mail. Para todos os colaboradores. Vai ser passado por e-mail para todo mundo? Isso, a gente passa para todos os colaboradores. Obrigado. Elcio, tem esse decreto aí, Elcio? Tu tem esse decreto aí de 2013? Esse decreto já foi a numeração e eu posso conseguir para poder colocar no e-mail. Esse decreto já foi repassado para nós, assim, a numeração pela SDA. Se tiver aí, encaminhe para a gente também. Pronto, eu vou em busca dele, tá bom? Para poder colocar no e-mail. Mais alguma coisa, Itamar? Não, se alguém quiser fazer alguma colocação, a hora é essa. Se não, agradecer ao Nizomar mais uma vez por essa apresentação. E agora só tem amanhã de manhã, né, Elcio? Amanhã de manhã do São José. São José, exatamente. Isso.
À tarde é outra nossa, que é do Quixeramobim, né? Mas aí a gente vai ter um outro momento com o projeto até 5.0. Amanhã à tarde, é? O projeto 5.0 na quinta-feira pela manhã. Ah, tá. Tá bom? Depois eu vou alterar lá a lista para você. Um abraço a todos aí, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço também. Obrigado, doutor Itamar. Saúde para o povo aí, rapaz. Um abraço, viu? Valeu, turma. Boa sorte, tudo de bom. Parabéns a todos. Um abraço, gente.